Vindo. Paz, irmãos, pode assentar, Deus abençoa, glória a Deus, que Deus possa abençoar o Bispo Quirino, restaurar a sua saúde, trazer a ele graça, fortalecimento, glória a Deus. Nós vamos estar também ministrando aqui sobre a campanha de Daniel. Eu quero estar lendo no capítulo 6, o versículo 16, apenas a parte A do versículo, que diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. Amém? Até aqui, nós já temos ouvido muitas ministrações sobre Daniel, e também sido bastante enfatizado esta libertação que Deus deu a Daniel naquele momento, aquela situação peculiar que ele estava passando naquele momento. Mas eu quero abordar hoje a campanha que já está caminhando para o seu término. Eu quero abordar um outro lado desse momento aqui em que Daniel estava passando. Eu quero chamar a sua atenção para que nós observemos um outro lado dessa circunstância. E para isso eu coloquei um tema para que você possa gravar o que nós vamos estar falando da seguinte forma: e se os leões não fecharem a boca? E se os leões não fecharem a boca? Claro que sempre, eu não estou aqui sendo boca maldita, não, misericórdia, que sempre as bocas desses leões da vida possam ser fechadas pelo poder de Deus, amém? Assim como foi feito na vida de Daniel. Mas, ou seja, nós temos também, além do livro de Daniel, além dos ensinamentos, das lições que nós temos aqui de Daniel, nós também temos outras na palavra de Deus, E eu quero pegar esta oportunidade para nós fazermos essa reflexão, então. O livro de Daniel, no capítulo 1 em diante, até o final, é uma coisa que a gente precisa ficar bem atentos para observarmos o que é que está pairando por cima de toda essa narrativa da história de Daniel. O livro sempre vai enfatizar que foi a mão de Deus, que foi o poder de Deus na vida de Daniel, na vida dos seus amigos. Quando Daniel então está na cova dos leões, o livro, o principal objetivo do livro é nos mostrar que mesmo diante de situações, circunstâncias tão complicadas, tão difíceis na nossa vida, Deus continua tendo o controle de todas as coisas, amém? Ainda que em determinado momento, e nós vamos falar um pouquinho disso, na história, ainda que em determinado momento na história da nossa própria vida, leões podem não fecharem a boca. Ou seja, situações que nós não gostaríamos que acontecessem em nossas vidas, podem acontecer. Mas o livro de Daniel, ele também traz lá no último capítulo, o fechamento de toda essa história, aonde nós queremos chegar. No capítulo 1, no versículo 6, descreve então a parte histórica de Daniel. Do capítulo 7 até o capítulo 12, fala sobre as visões de Daniel. Essa primeira parte, até o capítulo 7, até o capítulo 6, ela é mais fácil de entender porque ela é histórica. A partir então do capítulo 7 em diante, ela fica um pouco mais complicada, porque são as revelações de Daniel, são as visões
que Daniel teve. E eu quero fazer aqui rapidamente um panorama sobre esse livro. O capítulo 1, verso 2 diz então: e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Aqui a narrativa está exatamente falando da situação de Judá, onde o rei era o rei Jeoaquim, e que Deus havia entregado ele então na mão do rei. Qual rei? O rei Nabucodonosor. Por isso então eles estavam sendo levados cativos para a Babilônia. Mas o que eu quero que você preste atenção, que o versículo enfatiza que isso estava acontecendo, por quê? Porque Deus entregou o rei Jeoaquim na mão do rei da Babilônia. Isso aqui o livro vai sempre ressaltar. No capítulo 1 ainda, no verso 9, diz que Deus fez com que o chefe dos eunucos fosse bondoso com Daniel. No verso 17 ainda, do capítulo 1, diz que Deus deu sabedoria e inteligência aos 4 jovens, e a Daniel deu ainda sabedoria para interpretar os sonhos. Veja a mão de Deus em todas as circunstâncias. No capítulo 2, Daniel ele vai interpretar um sonho enigmático de Nabucodonosor. No capítulo 3, nós temos ali a estátua de ouro e os 3 jovens que vão ser lançados na fornalha de fogo. No capítulo 4, o sonho da grande árvore, que Daniel também vai interpretar para Nabucodonosor. No capítulo 5, ele vai interpretar a escritura na parede. No capítulo 6, Daniel então é lançado na cova dos leões. Então veja que o que o livro está enfatizando é que mesmo alguém fazendo só as coisas que estão na direção de Deus, tragédias podem acontecer. No capítulo 7, temos então a visão de Daniel dos 4 animais, que representa os 4 reinos. Ali fala do leão com 2 asas, que representa a Babilônia. Fala do urso de 3 costelas na boca, que representa os Medo-Persa. Do leopardo com 4 asas e 4 cabeças, que representa a Grécia. O animal terrível e espantoso com dentes de ferro e 10 chifres, que representa Roma. No capítulo 8, a visão de Daniel do candeeiro ali e do bode, ou melhor, do carneiro e do bode. No capítulo 9, a oração de Daniel e a bem falada profecia das 70 semanas de Daniel. Nos capítulos 10 e 11, registra então os 21 dias de oração de Daniel. E no capítulo 12, nós temos o registro do fim dos tempos. O que Daniel é naquele momento e o que Daniel é no Antigo Testamento. O livro de Daniel é como se fosse o Apocalipse do Novo Testamento. O livro de Daniel, ele é um livro profético, ele é uma narrativa profética, que tem um alcance de toda a existência da humanidade. As 70 semanas de Daniel, os reinos, tudo fala do controle de Deus sobre os reinos da terra. Então, quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós vamos encontrar a mão de Deus tendo domínio e controle de todas as coisas que podem acontecer sobre a terra. Por isso que nós vamos ver Daniel, seus amigos, sendo então provado, lançado na fornalha, fazendo tudo isso. Por quê? Porque é exatamente essas circunstâncias que acontecem conosco, que acontecem com aqueles que querem servir a Deus, com aqueles que querem andar nos princípios de Deus. Nós vamos ter leões com as suas bocas abertas, vorazmente querendo nos devorar, vindo atrás de nós. Mas em situações excepcionais como essa aqui de Daniel, nós vamos ver Deus fechando a boca desses leões, amém? Aleluias, glória a Deus. E além dos leões de Daniel também, irmãos, quantos outros leões, aqui eu quero contextualizar, quantos outros leões que abriram as suas bocas no decorrer da história da igreja.
no decorrer da nossa própria vida, da nossa existência, que abriu a boca para você, tirando pessoas da sua família, causando acidentes, causando desastres, causando situações de sofrimento. Quais foram então esses leões na sua vida? Quais foram esses leões que abriram as suas bocas para pessoas que você conhece? É só puxar na cabeça que nós vamos lembrar de tantas pessoas boas como Daniel, santas como Daniel, fervorosas como Daniel, dignas como Daniel, mas o leão não fechou a boca para elas. Leões sempre vão aparecer em nossas vidas, leões sempre virão vorazmente para nos devorar. Essa é a mensagem que Jesus deixou. Algumas vezes nós seremos mordidos, nós seremos machucados, outras vezes nós vamos passar ilesos. Deus vai nos livrar completamente. O que é importante, irmãos, eu tenho duas coisas aqui muito importantes que eu quero destacar. Primeiro, é a situação de Daniel, que é uma situação especial, peculiar em que ele estava passando. Então Deus tem um propósito. E aí, o que eu quero dizer com isso? Se Deus tem um propósito na sua vida, irmão, pode vir quantos leões forem, que eles vão fechar a boca. Deus não vai desistir, Deus não vai deixar eles te devorar. Amém? Então, ou seja, a primeira coisa, vai depender da circunstância, do momento. A segunda coisa, mais importante ainda, do que leão fechar a boca, ou leão abrir a sua boca, é como é que está a sua vida para enfrentar esses leões. Como é que está a sua vida, a sua fé, a sua disposição, o seu testemunho, para enfrentar esses leões, né? Nós vamos, às vezes, ser feridos, às vezes vamos escapar ilesos, como Daniel, mas em alguns casos nós sabemos que os leões vêm e devoram mesmo, matam mesmo, levam a vida, ceifam a vida de muitas pessoas. E eu coloquei alguns exemplos aqui, eu sempre gosto de mencionar os leões da perseguição aos cristãos na história. Nós cantamos muito aqui sobre a perseguição lá no Coliseu. Então, para que nós possamos alimentar bem da palavra do Senhor, faça essa reflexão. Quantas pessoas boas morreram? Quantas pessoas que literalmente foram comidas pelos leões nessa vida, né? Na história, eu me lembro que nós estudamos sobre Policarpo, um homem de 86 anos, que por causa da sua fé, foi intimidado para ser queimado em uma fogueira, mas ele só disse assim: há 86 anos eu sirvo ao meu Senhor, e até hoje ele só me fez bem, por que eu iria negá-lo nesta hora? E morreu ali na fogueira. Na Bíblia nós temos Estevão, logo no início do livro de Atos. Estevão também considerado o primeiro mártir da igreja primitiva, que também morreu por causa da sua fé, foi apedrejado, né? A circunstância ali brotou quem? Brotou Paulo, por causa daquela fé, mas o leão não fechou a boca para ele. O próprio Paulo, na história, homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, foi preso. O irmão acabou de ler a história, dizendo que ele estava preso em Roma, mas depois ele foi o quê? Decapitado, ele foi morto pelo imperador de Roma. Por causa de quê? Por causa da sua fé. Só de termos esta fé no nome do Senhor Jesus, ele diz que nós seríamos então perseguidos, que nós seríamos então, os leões viriam atrás de nós, e todos os outros apóstolos também, que passaram por essa terra, que deixaram aí
os seus escritos no Novo Testamento para nós, morreram todos de morte trágica, apenas João, que morreu de morte natural. Isso, irmãos, não é para trazer pessimismo, calma lá que nós vamos chegar aonde nós precisamos chegar, amém? Espera um pouquinho. O leão também da Covid, passamos aí por esse período de pandemia, quantas pessoas a Covid levou? O leão da Covid matou pessoas queridas, pessoas servas de Deus, foram mortas. Quanto sofrimento esse leão da Covid trouxe no planeta Terra. E, a igreja está aí, muitos da igreja, muitos fora da igreja também. O leão, ele também veio na minha vida, ele passou na minha vida, ele passou na minha família, levou a minha filha menor, minha filha caçula. Nós sofremos muito com isso, mas nada disso nos tirou a esperança de continuar servindo esse Deus. Nada disso, irmãos, é motivo para nós desesperarmos, para nós pensarmos assim: por que Deus não fez na minha vida como fez com Daniel? Por que Deus não livrou a minha mãe da morte, o meu pai, o meu irmão? Por que as situações terríveis que aconteceu, por que Deus não fez assim? Calma, tem resposta, tem resposta. O que nós não podemos é olhar só de um lado da palavra de Deus, nós temos que olhar os dois lados, aleluia, porque de um lado nós temos ali motivos para gerar a nossa fé, e do outro lado nós temos a nossa esperança, nós temos a salvação, nós temos o que de fato vai acontecer lá no final para todos nós, assim como aconteceu com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, com os apóstolos e com todos. Mas nós precisamos olhar esses dois lados. E eu pergunto de novo, e se os leões não fecharem a boca? Veja só, Hebreus capítulo 11 diz assim: outros porém foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisão. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Aleluias! O que o livro de Daniel nos traz, irmão, é esperança. O livro de Daniel, ele nos mostra que virá fornalhas ardentes, que virá cova de leões, que virá conspirações de pessoas para nos fazer sermos achados em algum erro, em alguma falha. Mas ele termina mostrando que a mão de Deus é que comanda todas as coisas, que a mão de Deus dirige a história, que a mão de Deus ela trabalha, aleluia, em favor da sua igreja, em favor daqueles que Deus quer preservar a vida dele. A palavra do Senhor diz que aquele que está na mão dele, ninguém tira, ninguém tem esse poder de tirar. Jesus, ele disse: olha, ninguém que o Senhor me deu se perderá. Aleluia. Aí a gente às vezes pensa assim: mas como que o leão levou? Como que não perdeu? Calma, calma, a Bíblia é meia longa, tem um bocado de coisa para a gente saber. Quando no capítulo 12 de Daniel, quando ele está ali chegando perto de fazer o fechamento dessa história, porque o livro de Daniel é uma narrativa.
O livro de Daniel, ele foi contado pelos seus compatriotas que viveram com ele, que souberam das histórias, algumas anotações que Daniel havia feito. Então registraram essas histórias. A primeira parte é escrito em aramaico, porque era a história. A segunda parte em hebraico, significando que é para a igreja, que é para o povo de Deus. Então nós temos uma mensagem especial aqui no finalzinho desse livro também. No capítulo 12 diz assim, muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para vergonha e desonra eterna. Você pode dar um aplauso ao nome de Jesus? Irmãos, Deus, Ele tem preparado o melhor para o seu povo. Não desespere. Não pense que a melhor coisa do mundo é quando o leão não fecha a boca. Não pense que a melhor coisa do mundo é quando escaparmos de uma fornalha ardente. Os 3 que estavam lá, disse para o rei, fique sabendo, Deus, se Ele não nos tirar de lá, Ele bem pode, mas se Ele não quiser, fique sabendo, nós não mudaremos de opinião, nós não vamos adorar a sua imagem. O que isso nos mostra, irmão? Nos mostra que nós temos que ter perseverança. Nós temos que saber o Deus que nós servimos. Nós temos que conhecer as promessas de Deus na sua totalidade. Aleluia, não desespere. Se fez a campanha, se apresentou, se buscou a Deus, não chegou agora, continue caminhando, continue andando, não acabou não, a sua história não acabou, aleluia, as coisas continuam. E como nós lemos aqui no capítulo 12, ele ainda diz que é lá no final é que é o resultado de toda a sua trajetória. É lá no final, que muitos vão ressuscitar, uns para a vergonha eterna e outros para a vida eterna. Em qual desses grupos você quer estar? Em qual desses grupos? Muitas pessoas, irmãos, às vezes, porque o leão não fecha a boca para ele, não fecha a boca, num caso de um parente, de uma doença, de uma situação, ele quer abandonar Deus. Ei, Deus é melhor do que leão com boca fechada. Deus é muito melhor, Deus é muito maior, o que Ele tem é muito mais do que aquilo que nós pedimos na campanha, muito mais do que a saúde física, muito mais do que dinheiro, muito mais do que casa, muito mais do que bens materiais. Deus, Ele tem a vida eterna para nós, aleluias, glória a Deus. Mais importante do que o leão fechar a boca, irmãos, ou o fogo ser neutralizado na fornalha, é saber que nem o fogo e nem o leão tem o poder contra a sua vida. Não tem. Isso é o mais importante. Sabe uma coisa que às vezes eu medito sobre a nossa integridade espiritual. Integridade quer dizer algo que está dentro de você, a sua fidelidade, o seu compromisso, aquilo que de fato você é isso que importa, quem você é servo de Deus, você é fiel a Deus, você nasceu de novo, você está com o nome escrito no livro da vida, você está caminhando para o céu. Ok, se leão fechar a boca, amém, se leão abrir a sua boca, nós vamos dizer como Policarpo disse, eu até aqui tenho servido este Deus, Ele nunca tem me decepcionado, aleluias. O fogo pode até queimar, irmãos, como queimou muitos, o leão pode até abrir a sua boca, como abriu para tantos, mas eles não são mais fortes do que a voz de Deus, quando Ele te chamar lá no finalzinho, lá no momento da vida eterna, lá no momento de Ele dizer, vinde benditos de meu Pai, para o reino de Deus, preparado para vós, desde a fundação do mundo, aleluias, glória a Deus, aleluias. Irmãos, o que é que paga isso? Sabe que no período dos mártires da igreja, eles tinham tanta vontade de mostrar
ou melhor, de declarar a fé que eles tinham, que eles andavam audazmente, corajosamente, nos lugares mais perseguidos, nos lugares de maior perseguição dos cristãos. Eles não tinham medo, porque eles confiavam, eles sabiam que se morrer por amor de Cristo, se morrer declarando a sua fé no Senhor, a sua vida eterna estava garantida. Estava garantida. Paulo, ele chega até a dizer, né, que seria melhor, muitas vezes mais, estarmos com Cristo. Mas todavia, como eu sou útil à igreja, ele dizendo, eu quero ficar, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das dificuldades e dos problemas. Mais uma vez, capítulo 12, verso 2, muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna, e outros para a vergonha e a desonra eterna. E a aplicação que nós podemos fazer, como você está para enfrentar os seus leões? Porque nós vamos enfrentar, eles vão aparecer. Se vão fechar a boca ou não, só Deus sabe. Só Deus sabe. Porque pessoas muito melhor do que eu, do que esta geração, o leão literalmente não fechou a boca. Mas o que eles tinham de mais valor do que tudo isso? A fé, a esperança, o nome escrito no livro da vida. Aleluias, é isso. Como você está para enfrentar os seus leões? Os leões podem então aparecer, podem te espreitar, pode estar na esquina à sua espera. Claro que nós não sabemos disso, e nem queremos, e nem pedimos, mas isso pode acontecer, isso pode vir. Então, irmãos, o livro de Daniel, ele fecha a sua profecia, depois que ele fala de todos os mistérios dos reinos da terra, depois que ele fala da derrota desses reinos terrenos, que ele apresenta o anticristo, que também será derrotado, ele então apresenta agora Deus no controle de todas as coisas, Deus agora no controle de toda a sua criação. Irmãos, quem não estiver debaixo da ordem de Deus, não vai permanecer. Quem partir desta vida, seja por leões, seja por qualquer circunstância, se ele não tiver a fé que Daniel teve, se ele não tiver a fé que os seus amigos tiveram, aí sim é perigo. Aí sim nós temos que pensar bem. Aí sim nós devemos fazer muitas vezes a campanha de Daniel, para que esta fé que ele teve possa mover nos nossos corações, possa trabalhar na nossa vida, possa mudar o nosso caráter, possa fortalecer a nossa vida espiritual. E então, quando esses leões aparecer, como muitos têm dito, né? Eu não tenho nem coragem de dizer isso, o leão é um gatinho. Mas às vezes, quando a perseguição vem, irmãos, é aí que nós oramos, é aí que nós vamos clamar a Deus. Mas eu deixo para você aqui, finalizando, não espere o leão rugir para você, o leão da perseguição, porque às vezes ele pode te pegar fraco, enfraquecido, pode te pegar distraído, desapercebido. A Bíblia diz que Daniel fazia o quê? Orava 3 vezes, com a janela aberta para o lado de Jerusalém. A Bíblia nos mostra Daniel, um homem comprometido com as coisas de Deus. Então, meu irmão, se você, irmão, irmã, todos que aqui estão, todos que estão assistindo pela live, se você tem um compromisso com Deus, e Deus quer realizar algo na sua vida, leão nenhum vai abrir a boca para você. Leão nenhum vai vir para tirar o plano de Deus para a sua vida. Isso não vai acontecer. Aleluias. E aqui no capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 55 diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Pois o nosso Senhor Jesus Cristo já venceu esta morte. Aleluia! Irmão,
Então essa é a esperança do cristão. Essa é a esperança da igreja do Senhor. Aleluias. Finalizo. Se o leão não fechar a boca, irmãos, que a sua abra para louvar o Senhor. Se o leão não fechar a boca, que as suas mãos levante para dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluias. E lembre-se, mais importante do que o leão fechar a boca, ou o fogo ser extinguido, ser apagado, o mais importante de tudo, é Deus que está no controle da minha, da sua e da nossa vida. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Deus abençoa, no nome do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no teu coração, e não desanime. Não estou aqui para te desanimar não, amém? Para te fortalecer no nome de Jesus. Obrigado, pastor.